Palavra de Deus, livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22, diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Glórias a Deus, palavra fiel e verdadeira, né? É a palavra de Deus. No título está dizendo que exortação a perseverar na fé. É o que precisamos fazer constantemente, né? Perseverar, assim como o Senhor Jesus nos ensina. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é preciso sim perseverar. Não até metade, não até um determinado ponto, mas até o final, para receber do Senhor aquela promessa de vida eterna, de salvação, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra, né? E aqui a palavra está dizendo que, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade, que é esta palavra de Deus, né? Santa e poderosa. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele é o caminho verdadeiro, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna, salvação. Então, devemos ser perseverantes em qualquer situação que possa estar acontecendo na sua vida, meu amado, ou na minha. Devemos estar ali, perseverantes em nossa fé. E que possamos ajudar uns aos outros, né? Como diz a palavra. Talvez alguém possa estar se sentindo assim, um pouquinho abatido, né? Alguma coisa aconteceu que veio abalar a sua fé, né? Mas que devemos abençoar esta vida, orando, abraçando e dizendo constantemente: Jesus é contigo. Independente de qualquer situação, continue acreditando, continue confiando. Jesus está voltando para nos levar para a salvação, para a vida eterna. É aquela promessa que Ele faz. Devemos nos sustentar, né? A cada dia, a cada momento. Nestes momentos é que devemos sim se alegrar constantemente na presença do Senhor, se fortalecendo na fé, acreditando sim, confiando sim nesta palavra e não abandonar de maneira nenhuma. Porque aqui está dizendo: se pecarmos voluntariamente, por conta própria, né? Voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade que é esta palavra de Deus, né? Está dizendo: já não resta mais o sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Devemos e precisamos perseverar, como disse antes, até o fim. Porque quem não estiver com o Senhor Jesus,
fazendo a vontade do Senhor Jesus até o fim. A verdade é essa. Devemos falar a verdade. Devemos ministrar a verdade. Ficarão de fora. Quem não estiver com o Senhor Jesus cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, ficará de fora, porque não perseveraram, conheceram a verdade, tiveram conhecimento da verdade e abandonaram, né? Estão fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. O Senhor contempla, diz a palavra de Deus, Ele está contemplando tanto os maus como os bons. Ele está observando tudo que estamos fazendo, que estamos falando. Ele conhece nossos corações, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele está olhando e ainda concede a oportunidade, né? Eu lembro muito bem daquele filho pródigo, por exemplo. Ele conhecia a verdade, ele era educado pelo pai. O pai ministrava a verdade para aquele filho, e aquele filho ainda assim preferiu, ele sentiu o desejo no coração de viver uma vida nova, uma vida do jeito dele, e assim ele fez. Mas ele teve a oportunidade do retorno, porque tudo deu errado na vida daquele homem, daquele rapaz, e ele sentiu o desejo no coração de retornar para os braços do pai, e assim ele fez, se arrependeu e retornou para os braços do pai, e assim teve aquela festa, né? Aquela alegria, coisa maravilhosa. Assim também hoje, ainda, o Senhor concede a oportunidade. Desde o momento que, talvez, eu não sei se você, meu amado, era um desses que estava ali fazendo a vontade do Senhor e hoje se encontra distanciado, afastado, fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Deus, Ele está te olhando, está te observando, Ele está te aguardando, fazer assim como aquele filho pródigo que se arrependeu. E se hoje você tomar essa decisão, fizer desta maneira, retornando para os braços do Senhor, o que vai acontecer diz a palavra de Deus, que haverá uma alegria muito grande no céu, com o arrependimento de um pecador. É assim que diz a palavra de Deus. Se você teve este conhecimento, como diz a palavra de Deus, não queira você ir para um lugar triste depois da morte, né? É triste para quem teve o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e ainda assim continua fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Deus, Ele quer se alegrar com o seu retorno. Esta é a pura verdade. E você, meu amado, que ainda não confessou a Cristo Jesus, e se hoje você sentiu no seu coração que é o momento, né? Eu creio que hoje é o momento. Os dias estão se aproximando. A vinda do Senhor Jesus está se aproximando a cada dia, está se cumprindo a cada dia. A palavra que o Senhor Jesus ministrou há muito tempo atrás está se cumprindo, né? E Ele ainda te dá também a oportunidade de abrir a porta do seu coração e confessar ao Senhor Jesus no seu coração, para que você tenha também o seu nome escrito no livro da vida e alcançar do Senhor Jesus a vida eterna, a salvação. Ele te concede a oportunidade. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É a palavra de Deus, né? Infelizmente, muitos não querem aceitar. Muitos não querem obedecer. Esta é a verdade. Mas esta palavra precisa ser ministrada.
semeada nos corações, ainda que alguém possa dizer que não é verdade, mas é a pura verdade, né? E os dias estão se aproximando. Você acreditando ou não, esta é a pura verdade, a palavra fiel e verdadeira. Que você possa receber esta palavra que é a palavra de Deus no seu coração enquanto você tem a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que eu trago esta mensagem para o seu coração. Receba esta palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.